Olá, muito boa noite. Está começando mais um Cena Pública aqui na TVC. Sejam todos muito bem-vindos. E proteger. Esse é o significado de paliar, derivado do latim pallium. Segundo a Organização Mundial da Saúde, em conceito definido em 1990 e atualizado em 2002, cuidados paliativos consistem na assistência promovida por uma equipe multidisciplinar que objetiva a melhoria de qualidade de vida do paciente e seus familiares diante de uma doença que ameace a vida. E para falar mais sobre o assunto, eu recebo no nosso Cena Pública de hoje a doutora Úrsula Ville Campos. Ela é médica geriatra e diretora-geral da Casa de Cuidados do Ceará, e também o doutor Matheus Dias, que ele é médico paliativista e médico assistente da unidade também da Casa de Cuidados do Ceará. Sejam todos muito bem-vindos aqui ao nosso programa de hoje. Primeiro, falar para vocês, essa questão dos cuidados paliativos, ela veio muito à tona de um mês para cá, né? Pouco mais de um mês para cá, quando o Pelé, né, que já faleceu há algum tempo, algumas semanas, começou a receber os cuidados paliativos, né? Aí as pessoas começaram a debater mais sobre esse assunto, querer também saber o que era isso. E eu queria que vocês explicassem para quem está assistindo agora em casa do que se trata mesmo, qual a definição de cuidados paliativos. Se eu pudesse dizer com as minhas palavras, sabe, Bruno? Os cuidados paliativos seriam um cuidado adequado a pessoas e suas famílias que vivem com doenças graves. Nessa forma conceitual como você trouxe, da Organização Mundial de Saúde, é uma abordagem multiprofissional e a gente começa a perceber que ninguém cuida sozinho de quem está doente, né? A gente precisa de uma equipe para fazer esse cuidado adequado. Então, é uma abordagem multiprofissional que visa aliviar o sofrimento e promover a qualidade de vida de pacientes e, mais uma vez, eu vou destacar, suas famílias, que convivem com doenças graves, e aí existe esse termo ameaçadoras à vida, doenças prolongadas. Então, um conjunto de doenças que a gente contribui para o cuidado desses pacientes, dessas pessoas que estão nessas condições, né, com doenças graves. Então, seria basicamente isso, assim, poder resumir um conceito assim, de cuidados paliativos. Você falou da questão do alívio, né? Do alívio, que tipo de alívio, né? Perguntar agora para a doutora Úrsula, que tipo de alívio é esse promovido, né? É através de medicação, é através de acompanhamento psicológico? Como é que a gente pode definir esse alívio? Uhum. Na realidade, nos cuidados paliativos se fala mais agora, né? Se tornou uma especialidade médica, né? Também foi a história do Pelé, né? Que foi muito destacado esses cuidados paliativos, mas é uma coisa que existe desde sempre, né? A medicina sempre quer cuidar e a gente quer tratar doenças e promover uma vida saudável e promover uma vida sem sofrimento, se for possível. E os cuidados paliativos, eles abraçam muito essa causa do cuidar e de aliviar de sintomas. Então, você perguntou quais são os sintomas. Então, quando a gente está junto com um paciente que está com uma doença grave, né? Ele, de certa forma, sofre de sintomas, né? Nem sempre a doença se expressa assim, numa coisa mais generalizada, né? mais ampla ao paciente. Não é só um único sintoma, a doença normalmente é uma doença já crônica, sim, que vai caminhando, vai avançando, né? Como foi o exemplo do Pelé, né? Uma doença oncológica, né? Que faz todos os tratamentos e desde o início do tratamento o cuidado está junto e chega num momento que o tratamento vira um pouco, porque o tratamento assim causal de cura às vezes não consegue mais avançar. A gente sabe que as doenças crônicas ficam se desenvolvendo durante o curso deles e muitas vezes levam à morte, né? A gente sabe disso, todos nós estamos aqui nessa terra, nossa vida, e sabe que a vida tem fim. Então, quando chega mais perto dessa finalidade da vida, aí quando se fala que agora ele está sob cuidados paliativos, quer dizer que ele continua com todos os cuidados, mas que o objetivo maior não é a cura, é a qualidade de vida, né? De vida e da morte, mas no primeiro momento da vida, porque a gente cura da vida e dos nossos pacientes. E quando a gente quer tratar eles, a gente quer aliviar sintomas como dor, como falta de ar, como tristeza, como medo, como anorexia, para poder se alimentar,
para o intestino funcionar tudo. A gente olha o paciente, a gente faz uma avaliação que é muito importante, a avaliação multidisciplinar, né? Que não é só o médico, a enfermagem, a fisioterapia, a psicologia, todo mundo está junto, conhecendo o paciente, fazendo a avaliação e junto traçar um plano de cuidados. Então, isso que a medicina paliativa quer fazer. Avaliar, diagnosticar, ver cada dia de novo como é que está o paciente e cuidar dele, tratar os sintomas que ele apresenta, não só ele, como ele, a família e todo mundo que está junto nessa caminhada. Momento, né? Quando a gente falou... Pois não, pode comentar. Esse sofrimento, Bruno, inclusive na definição, né, dos cuidados paliativos, fala sobre dor, outros sintomas e outros sofrimentos que não são somente sofrimentos físicos, né? Então, aspectos sociais, psicológicos e espirituais. Então, por exemplo, a figura de um capelão, por exemplo, numa equipe de cuidados paliativos, é uma figura muito importante, né? Algum membro, né, seja de uma religião específica ou, né, de forma de multireligiões, pode auxiliar aquelas pessoas que estão passando por um momento difícil, né, de uma doença grave. Então, a psicologia também faz um papel muito importante, né, o serviço social, muitas vezes, porque é uma família que passa por uma crise ali, muitas vezes não esperada, quando um familiar acaba adoecendo. Então, supera aí essa questão biológica e física. Entendi. Aí quando foi noticiado que o Pelé ele ia passar a receber cuidados paliativos, muita gente falou, eu percebi e vi comentários, né, de que as pessoas falando de que pronto, já é o final, já é a cartada final, é a última alternativa. Isso não necessariamente quer dizer isso, né? Quer dizer que pode prolongar a vida da pessoa, mas de uma forma mais confortável, não é isso? Não quer dizer que seja o momento final da pessoa, não é isso, doutor? Isso. Os cuidados paliativos, há uma percepção, né, errônea de que é algo linear, né? Então, por exemplo, no caso, né, do Pelé, até a gente falando sobre um sujeito, uma figura pública, né, mas seria importante a gente talvez imaginar um paciente que tem uma doença grave, no caso um câncer, né, da região do intestino, e aí ele está recebendo o tratamento com, por exemplo, o médico dele, o oncologista, né? Então, ele está recebendo um tratamento modificador ali de, né, tentativa de cura e de transformar essa história natural da doença do câncer, né? Então, evitar que ele venha, por exemplo, a falecer daquela doença. Existe uma percepção errônea de que isso seria algo linear, né? Ele está acompanhando ali com o médico, o oncologista, passando os tratamentos, as quimioterapias, as radioterapias, em um determinado momento, de forma pontual, e fala, nossa, aqui a gente não consegue mais essa perspectiva. Agora nós vamos pedir o apoio da equipe de cuidados paliativos. Muitas vezes, quando não ocorre a identificação necessária já no diagnóstico dessa doença grave, ou dessa percepção do médico que está cuidando do paciente, de que precisa ter já no início do diagnóstico, que a gente chama de ações paliativas, ocorre essa percepção. Muitas vezes, quando esse encaminhamento, esse pedido de auxílio para essa equipe, que é a equipe de cuidados paliativos, ela é um pedido de auxílio tardio. Então, a forma como isso é comunicado, muitas vezes, para as famílias, pode ser uma forma incorreta e que gera sofrimento, né? O que a gente sabe hoje é que pessoas que vivem com doenças graves, esse cuidado adequado envolve o que a gente chama de ações paliativas. Não obrigatoriamente ações de um especialista em cuidados paliativos, mas o próprio médico que assiste esse paciente, e a gente está falando da oncologia, mas a gente vai ver que pacientes em cuidados paliativos, no contexto de cuidados paliativos, com doenças, né, graves, vão estar nas diversas especialidades. Nesse contexto, né, desse paciente, né, a gente vai ver que essas ações devem ser iniciadas desde o diagnóstico. Então, até a forma como se comunica essa notícia difícil, de um diagnóstico de uma doença difícil, por exemplo, doença de Alzheimer, né, uma insuficiência cardíaca, né, grave, a questão do câncer. Ali você já pode utilizar de ferramentas, por exemplo, de comunicação para melhor ajudar aquela pessoa. E a partir dali, diante desse novo diagnóstico, provavelmente aquela pessoa descobriu essa doença no contexto de sintomas, de uma dor, de uma falta de ar, e ali você já faz a ação de alívio de sintoma.
você pode conversar já ali no início com aquele paciente sobre um pouco quem ele é, né, um pouco da biografia dele, o que é importante para o tratamento dele. Porque eu e você somos pessoas diferentes. Uhum. Às vezes, um tratamento que pode ser adequado para mim, no contexto de uma doença grave, para você poderia ser algo até intolerável, sabe, Bruno? Então, você individualizar e perceber as necessidades daquela pessoa fazem parte dessas ações paliativas que a gente fala. E quando você precisa do apoio de uma equipe especializada, aí você pode solicitar, né, normalmente no ambiente hospitalar ou na rede de saúde, o suporte da equipe de cuidados paliativos, que é essa equipe multiprofissional que a gente comentou, né, com a fonoaudióloga, psicóloga, enfermagem, medicina, fisioterapia, enfim, uma equipe multiprofissional. E é uma discussão interessante porque nem sempre nos serviços a gente tem uma equipe bem, digamos assim, organizada, bem construída. Isso é um desafio do nosso sistema de saúde atualmente. Entendido. Então é isso, doutora. Então você acompanha aqui o voto do relator, então meio que quando falou dessa questão do cuidado paliativo não quer dizer necessariamente o fim, não é isso, doutora? Não, com certeza não, né? Então, assim, é muito variado, né? Cada paciente é uma história, cada paciente tem sua doença, a sua história da doença. Então, hoje a gente sabe que a equipe de cuidados paliativos ela pode até prolongar a vida, né? Então, isso já foi mostrado, né? Em estudos que pacientes que estão sendo acompanhados pela equipe de cuidados paliativos, eles vivem mais do que os pacientes com o mesmo diagnóstico que não têm esse acompanhamento, né? Porque o foco muda um pouco. O foco muda, você não quer só tratar dentro do hospital, durante a estadia do hospital, você vai levar os cuidados para casa, né? Você vai acompanhar o paciente durante a vida dele. Então, quando chegam os problemas, a gente, como equipe, quer cuidar logo dos problemas para resolver, para ficar junto com a família e com o paciente, fazer o plano, né, da terapia. Importante isso, envolver o paciente, envolver a família, para eles entender o que está se passando e também para eles dizer quais são os desejos, né, durante esse tratamento. Né? Assim, lembrando novamente do Pelé, né, eu acho que ficou claro, né, que ele ficou muito junto com a família, ele não foi levado para a UTI. Né? Então, é isso realmente que é cuidados paliativos, isso que faz a diferença, porque nem sempre só é um dia a mais vivido que é importante, mas é importante realmente o que você vive, né? Como é que cada pessoa está se vendo, como é que está enfrentando a própria morte, né? Como é que quer morrer, como é que quer viver, tudo isso é importante, né? Então, por isso, a gente tenta levar o paciente e a família a situação assim mais agradável, né? Então, se a gente fala hoje da nossa casa de cuidados, né, que a gente talvez ainda vai falar depois, sim, claro, mas que é um lugar aqui em Fortaleza que visa a deshospitalização, então é tirar o paciente do hospital, leva para um ambiente diferenciado, que é a casa de cuidados, onde tem essa equipe multidisciplinar, onde o foco da assistência não é mais assim a tecnologia da medicina moderna, que é muito importante, que tem o seu lugar, mas para esses pacientes, eles já passaram por esse tratamento, eles já estão numa outra fase, eles estão se recuperando de uma doença grave, né? Ou eles estão no curso de uma doença grave, já passando pela cirurgia, pelos tratamentos mais curativos e precisando desses cuidados. Então, lá nessa instituição de saúde, nessa casa de cuidados, a gente consegue fazer esse tratamento mais diferenciado, né? Olhar para a família, perguntar. Sim. A gente consegue fazer terapias assim como dar comida diferenciada para os pacientes que nunca mais sentiram o sabor da comida porque estavam se alimentando por sonda. Então, a gente vai recuperar isso. A gente faz muito, que a gente chama de resgate, né? Resgate de funcionalidade, né? Pequenos passos para melhorar a função no dia a dia, como também da família. Muitas vezes temos vínculos quebrados com os familiares, a gente tem um serviço social que trabalha isso, que vai atrás, que faz... A gente conseguiu já dar alta para a casa do paciente que passou mais de 3 anos fora dessa casa, que não tinha mais família, mas depois da doença o nosso serviço social conseguiu resgatar essa família, fazer contato, fazer a aproximação. Então é um processo às vezes lento e são pequenos
as pequenas coisas que a gente consegue, né, os pequenos sucessos que a gente consegue e que faz a diferença para a vida dessa pessoa. Exatamente. Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho mais sobre a Casa de Cuidados Ceará, que é um serviço relativamente novo, mas já extremamente importante aqui na nossa rede estadual de saúde. E o Cena Pública agora vai para o intervalo. Eu te convido a dar uma olhada nas nossas redes sociais. Tem o Facebook, o Instagram, @TV Ceará, e o nosso canal da TVC no YouTube. Acessa lá o nosso conteúdo e a gente volta já já. Estamos de volta com o Cena Pública dessa semana. No programa de hoje, estamos debatendo a importância dos cuidados paliativos na melhoria da qualidade de vida dos pacientes e também da família. Eu recebo no nosso programa de hoje a doutora Úrsula Ville Campos. Ela é médica geriatra e diretora-geral da Casa de Cuidados do Ceará. E o doutor Matheus Dias Médico, ele é médico paliativista e médico assistente também da unidade, né? A gente falou aqui, o doutor já deu alguns exemplos, né, a quando se aplica os cuidados paliativos, né, em quais doenças, né, se aplica. Mas a gente falou na questão oncológica, né, que é o câncer, né, mas quais são as outras doenças que a gente pode citar? Falou também da doença do Alzheimer, né, falamos da doença oncológica, citando também como exemplo o Pelé, mas quais são as outras doenças que a gente pode citar que também podem usar dessa técnica? Legal, Bruno, essa pergunta, porque existem alguns mitos em relação aos cuidados paliativos, sabe? Uma delas é que, assim, predominantemente o paliativista cuida de pessoas com câncer. A gente vê que é uma parcela importante dos nossos pacientes, mas outras doenças, como as doenças neurológicas, a gente citou aí as demências, né? Maior frequência da doença de Alzheimer. Outras doenças que nós chamamos de falências orgânicas, né? A insuficiência cardíaca é um exemplo muito importante. Pacientes hepatopatas graves com doenças no fígado, doenças renais, pacientes que sofrem de doenças pulmonares por diversos mecanismos. Mais comumente a gente conhece, por exemplo, a doença pulmonar obstrutiva crônica, que é decorrente, na sua fisiopatologia, uma relação muito importante com o tabagismo, né, em excesso. Então, a gente vê que é um dos mitos relacionados aí aos cuidados paliativos, porque, de fato, eles começaram muito nesse contexto de pacientes oncológicos, né? Uma especialidade que tem essa história, né? Enfim. Mas, como a gente pode ver, diversas outras doenças a gente faz esse tipo de cuidado, outras doenças neurológicas, né? A esclerose lateral amiotrófica, né? Aquele famoso cientista, o Stephen Hawking também tinha, né, essa condição, mas conseguiu se manter assim bem, digamos assim, com capacidade de autonomia, né? Porque ele tinha uma fraqueza neurológica e muscular, né? Mas conseguia manter a capacidade cognitiva muito bem. Então, para você ver como é sutil, né, esse cuidado, e a gente costuma trabalhar em parceria com o médico assistente, às vezes aquele médico especialista. E outro mito é que, às vezes, o médico especialista, se ele se sentir confortável, né, a depender da evolução da doença, como a gente disse, a gente não vai cuidar somente no final da vida, a gente está também falando de final de vida, a gente também está falando da morte como um processo, parte da vida, né? Sim. Mas aí a gente consegue fazer esse acompanhamento muitas vezes conjunto. Se esse profissional às vezes se sentir confortável de cuidar também nessa fase, ok, muitas vezes eles preferem que a equipe de cuidados paliativos seja predominante, né, nesse cuidado, mas esse cuidado pode, inclusive é importante que seja feito de forma conjunta também. Então a gente funciona, a equipe de cuidados paliativos funciona numa metáfora, assim, se eu pudesse resumir, como um guarda-chuva. É até um artigo de opinião que trouxe assim essa questão. É importante que você tenha um guarda-chuva, né, no contexto de uma doença grave, para evitar a chuva, né? Essa chuva pode ser, metaforicamente, o sofrimento decorrente da doença, a piora da doença. Se você está ali com guarda-chuva, pode ser que, se for realmente necessário utilizá-lo, você tenha ele à mão para te apoiar, né? Mas, às vezes, as pessoas temem, né? Às vezes, o termo, né, cuidado paliativo. Só que o guarda-chuva ele não tem relação com a chuva, realmente. A chuva, ela pode vir ou não, a depender do clima. Aqui no Ceará quase nunca vem, mas
Pode ser que venha, nesse período vem bastante. Sim. Né? Então, você pode ter ele ali à mão, né? Esse apoio dessa equipe. Né? No nosso sistema de saúde, é importante que a gente cada vez mais forme profissionais que saibam fazer manejo, né, de sintomas, a comunicação complexa e difícil, né? E também essa parte que a gente chama de planejar o cuidado, que tem uma relação assim com, às vezes, quando a gente mantém, por exemplo, a nossa autonomia, a gente sabe, a gente é capaz de tomar decisões, entender os cenários futuros, a gente chama isso com informação do nosso problema de saúde, a gente chama isso de autonomia. A gente tem a nossa autonomia preservada. Então, a gente consegue construir, por exemplo, no diagnóstico, no decorrer de uma doença grave, o que a gente chama de diretivas antecipadas de vontade. Aquele paciente que ele pode, né, nomear, por exemplo, uma pessoa que ele gostaria que seja o seu responsável em relação à sua saúde, né, o seu representante legal, né, em relação à sua saúde, mas também identificar quais seriam aqueles procedimentos que, diante daquela doença, daquela trajetória de vida, daquela biografia, quais procedimentos ele gostaria de ser submetido num determinado contexto. Né? E o profissional médico, que tem um conhecimento técnico daquela evolução, daquela doença, tem um papel importante no sentido de auxiliar com as informações e estabelecer um processo que a gente chama de deliberação, né? Uma deliberação moral com aquela pessoa. Né? Não são conversas simples, são complexas, mas são importantes serem tomadas e muitas pessoas cada vez mais procuram esse profissional para discutir questões como essa. Né? São questões sutis, difíceis, mas que a gente está vendo cada vez mais isso ser discutido. Né? Então, acho que basicamente, se a gente fosse falar assim, desses mitos em relação ao cuidado paliativo, isso envolve. Não trata somente, né, do câncer, enfim, ele é um recurso, né, um recurso para aquele paciente. Então, é muito importante que a gente conheça mais sobre o tema para que a gente tenha essa tranquilidade, muitas vezes, em lidar num cenário como esse. Doutora Úrsula, a gente estava falando aqui, um dos pilares dessa questão, né, a gente falou bastante nisso, um dos pilares do cuidado paliativo é a família, né? Como é que é essa tarefa, né? Assim, de administrar, você tem que administrar entre aspas, é claro, a doença da pessoa, né? Você tem que melhorar aquela forma, né? O tratamento que aquela pessoa vai ter e também lidar com a família que vai perder um ente querido, né? Qual a importância da família dentro desse processo? Sim, assim, a gente, né, se socializa, né? Cada um individual vive no seu contexto de família ou de amizade, né? Das pessoas próximas e claro que quando se trata de um momento difícil na vida da pessoa, esse conjunto de família ou de amigos é muito importante. Então, sim, tem de ser envolvido, né? E quando a gente fala em doença, em pessoas que estão se tornando frágeis, né? Que isso a doença normalmente traz, né? Que traz incapacidade ou fragilidade, ou a pessoa vai precisar de ajuda, ela vai perder a autonomia, que é muito doloroso muitas vezes. Aí se torna sempre mais importante a ajuda de outras pessoas, né? Então, isso normalmente é a família, ainda mais aqui no Ceará, no Brasil, a questão da família ainda é muito forte, isso é muito bom, é muito bonito e normalmente as pessoas têm muito apoio familiar e claro que a família está junto para ajudar, mas a família também está sofrendo junto, né? Então, é tudo um contexto, então a gente tem de abraçar isso, né? Então, por isso, o Dr. Matheus falou, né? A gente não trabalha somente o paciente, a gente trabalha a família, a gente vai conversando desde o início para... e é importante que isso é em conjunto, né? A gente não está conversando somente com a família e nem somente com o paciente, mas todo mundo tem de ser envolvido, porque muitas vezes também a família quer proteger às vezes até demais, né? O próprio paciente não diz, não, ele não pode saber disso, ele não pode saber aquilo, a gente vai cuidar disso, o paciente não deve ser envolvido, mas isso, na realidade, não é bem o que o paciente deseja, né? Então, a pessoa, se a gente pensa, a gente quer saber o que está se passando, né? Então, é importante envolver tanto o paciente como a família e trabalhar junto. O Dr. Matheus falou no plano, né? É sempre importante
na frente de um paciente, tentar pensar uma meta, um plano de cuidados, envolver as pessoas para discutir esse plano, para ver qual é a nossa meta, onde a gente quer chegar, o que a gente pode fazer junto para chegar lá. Então, é muito importante trabalhar a família, os amigos, o paciente. Uma coisa importante também é a educação, né? E o tratamento, não só o ensinar, a capacitar a família nos cuidados, né? Porque quando a gente fala de doenças graves, fala de pacientes que se tornam frágeis, incapacitados, eles vão precisar sempre mais de ajuda. E muitas vezes essa ajuda que pode ser dado por profissional, mas também pode ser dado por cuidador familiar, pela família. Então, envolve essa parte de capacitação. Então, o nosso tratamento, quando eu falo, por exemplo, de cuidados paliativos, né, a gente quer sempre cuidar do paciente no ambiente mais adequado para ele. Isso pode ser a casa dele, isso pode ser o hospital, isso pode ser uma clínica tipo a casa de cuidados, um lugar de reabilitação de cuidados. Então, pode ser em vários ambientes. E quando muitas vezes o paciente deseja, e a família também tem condições de levar ele para casa, muitas vezes isso é o melhor ambiente para ficar é a casa dele. E para isso poder acontecer e poder fluir bem, é importante também a família aprender a cuidar. Né? Então, faz parte dos cuidados paliativos, dos cuidados de saúde em geral, a educação em saúde, né? De capacitar os cuidadores familiares ou não familiares para poder cuidar bem desse paciente, para se tornar também uma parte da equipe de saúde que está cuidando. Não é só o médico, não é só a enfermeira, vai o familiar junto, vai o psicólogo, vai o fisioterapeuta. Então, é todo mundo junto. E a família, nesse contexto, é muito importante. Muito importante, muito bonito, né? Fica mais fortalecido esse conceito de família. Como é que a gente avalia hoje as pessoas no Brasil, principalmente, né? A senhora tem uma vivência lá fora, já está trabalhando há algumas décadas e tudo. Como é que hoje está a consciência das pessoas do Brasil com relação ao tratamento paliativo, né? A gente estava conversando antes, né, que essa palavra paliativo tem uma conotação muito estranha, né, aqui, por causa do português, né? Dá uma coisa assim muito de que, vamos fazer aqui de qualquer jeito, vamos dar um tratamento paliativo aqui, né? Mas já está começando a mudar esse pensamento e as pessoas já estão começando a aderir mais, a pensar mais, a se programar mais também para uma eventualidade de um tratamento desse tipo? É interessante, Bruno, essa pergunta, porque eu acho que a gente está vivendo num processo de transição, assim, de mentalidade em relação aos cuidados paliativos. Tanto é uma visão diferente, assim, da própria medicina, muitas vezes, porque a medicina, às vezes, se especializa, se subespecializa, e os cuidados paliativos, eles vêm para mostrar, não, dá para a gente cuidar também daquela pessoa de forma complementar, né, aquele cuidado especializado. Em relação à tua pergunta, muitas vezes a gente encontra até algum certo tipo de resistência em relação a isso, muitas vezes por esse preconceito de associar cuidado paliativo ao final da vida. Né? E a gente está procurando sempre desmistificar isso. Né? Então, um momento como esse, em que a gente pode discutir, né, na televisão sobre esse tema, é muito oportuno e a gente fica muito feliz por essa oportunidade. E, assim, é algo que as famílias conseguem compreender quando a gente conversa e explica, que é exatamente isso, o cuidado adequado para doenças graves. Né? Um cuidado que é um apoio que a equipe, às vezes, solicita e que nós, como médicos, ficamos felizes em poder auxiliar nesse cuidado, como médicos e equipe multiprofissional. E já outras pessoas, às vezes mais esclarecidas, acabam trazendo, às vezes, essa demanda, esse pedido. Isso acontece também. Né? Isso, às vezes, né, nessa experiência que eu tive, né, por exemplo, lá em São Paulo, a gente costumava ver pessoas que pediam, solicitavam essa avaliação, essa equipe, esse suporte dessa equipe e famílias. Mas isso não costuma ser a regra. Hoje em dia ainda é mais a exceção. Mas a gente quer trabalhar para que isso se torne cada vez mais comum. Sim, é verdade. Doutora, então a senhora acredita que as pessoas estão pensando mais na morte, né, se preparando mais para a morte, não como o fim da vida, mas como uma parte dela, como uma etapa dela, por assim bem dizer? É uma realidade, né? Verdade. A morte é uma realidade para todos nós, né? Então,
Eu acho que está começando a se conversar mais sobre isso, né? Eu acho que talvez é isso, que sempre era uma realidade, as pessoas sempre sabiam disso e a sabedoria popular é uma coisa muito importante. E eles sabem, né? Todo mundo sabe, né? Quando você conversa com uma pessoa mais simples que pode ser, é claro que ela entende que a vida tem fim e que a gente precisa... Talvez agora está se abrindo mais a conversa, né? Eu acho que talvez é isso, não que as pessoas antes não pensavam sobre isso, não sabiam disso, mas talvez agora é mais fácil conversar, questionar alguma coisa, a pessoa pensar para si mesma o que eu quero da minha vida. Por exemplo, existem culturas onde essa que o Dr. Matheus falou, né, que a pessoa, para antecipar, para falar como é que quer ser tratado, em outras culturas, em outros países, por exemplo, na Alemanha, eu sou da Alemanha, então eu sei bem como é lá, as famílias, as pessoas se preocupam com muita antecedência sobre como eles querem ser tratados quando eles ficam eventualmente doentes, acamados. Muitos, isso já é bem assim comum, que você escreve, já... Na minha idade, ou mais jovem mesmo, você vai escrever e dizer, se um dia eu tenho uma condição de doença que eu não sou mais capaz de decidir, eu não quero ser alimentado via sonda. Isso é muito comum, que a pessoa já vai ser no cartório, é tudo direitinho, vai dizer, não, eu não quero, quando eu chego nesse momento que eu não posso mais decidir, eu não quero ir mais para a UTI. Eu não quero ser entubado, eu não quero ser alimentado via sonda. Então, isso ele escreve e fica registrado. E isso é até um guia para o tratamento dos profissionais. Para a família também, né? Pode facilitar. Se a pessoa já antes falou disso e disse que não, eu não quero viver dependente de aparelhos, eu não quero viver dependente de alimentação artificial. Se isso ficou claro para essa pessoa, bem decidido, assinado, fica até mais fácil também para a família decidir, junto com os médicos, junto com o profissional da saúde, como conduzir, né, o paciente. Então, isso não quer dizer que não vai ser tratado com tudo como que... Deveria, né? Mas, assim, a pessoa pode decidir. Sim. Tem autonomia de decidir como é que quer ser tratado. E, mesmo assim, fica sempre a equipe médica, a equipe de saúde responsável para esse tratamento. Não é negação de tratamento, né? Outra coisa, né? Que também isso se questiona, né? Se os cuidados paliativos estão negando o tratamento de doenças. Não, com certeza não, né? Então, isso sempre é visto junto com os médicos especialistas, junto com a família, junto com o paciente, o que pode ser feito e até onde a gente pode ir com o tratamento e até onde traz benefício e não traz malefício, né? Tem muito esse conceito, né, de benefício e não malefício, né? Então, sempre você tem que pesar, né? Pesar as medidas. Esse aqui, se eu vou levar esse paciente para a UTI, para fazer algum tratamento mais intensivo, vai trazer benefício para ele ou não? Ele vai, com isso, melhorar a qualidade de vida dele? Ele vai ter como sair dessa UTI com a vida melhorada? Ou não? Então, essas perguntas, elas têm de ser feitas, né? Então, talvez é isso que está acontecendo mais. Não é que a pessoa não tinha consciência da morte, acho que todo mundo tem, mas que agora está se questionando um pouquinho mais como a gente deve tratar disso. Ok, então a gente vai seguir falando aqui no nosso programa mais sobre esse assunto. O Cena Pública vai para um rápido intervalo e a gente volta daqui a pouco. Começou o terceiro e último bloco do Cena Pública. Eu aproveito para te convidar a acompanhar nossas transmissões nas redes sociais. Tem o Facebook, o Instagram, o @TV Ceará e também o canal da TVC no YouTube. No programa de hoje, estamos debatendo a importância dos cuidados paliativos na melhoria da qualidade de vida dos pacientes e também da família. Eu recebo aqui no nosso programa de hoje a doutora Úrsula Ville Campos. Ela é médica geriátrica e diretora-geral da Casa de Cuidados do Ceará. E o doutor Matheus Dias, ele é médico paliativista e médico também assistente lá da Casa de Cuidados do Ceará. Vamos falar um pouquinho agora da casa, né? Dessa unidade. Vocês são colegas lá, vocês trabalham lá, não é isso? A casa, doutora, a senhora como diretora, ela surgiu no meio da pandemia, não foi isso?
Mas Sim. qual foi o objetivo dela, o objetivo e que ela segue até hoje? A nossa Casa de Cuidados do Ceará, né, ela foi inaugurada em junho de 2021. Foi realmente no meio da terceira onda da pandemia por Covid e foi no cenário que todos os hospitais tinham os hospitais de campanha, né, nas tendas, estava tudo lotado, as emergências, e estava faltando vaga nos hospitais para tratar esses doentes com Covid. E nesse cenário, né, se buscava leito em todo canto e já existia a demanda, e já era conhecida a demanda de ter um lugar para deshospitalizar, para um lugar onde a gente pode receber pacientes dos hospitais que já não precisam mais estar dentro do hospital, mas que precisam uma estrutura, precisam uma assistência maior para poder sair desse hospital. Não adianta dar alta dele para casa, porque não daria certo, porque lá não teria os cuidados necessários. Então, nesse momento, aí se buscou um lugar para poder realmente receber esses pacientes e dar essa assistência. E foi em junho que a gente começou lá no Hotel Virapuru, né, que é uma estrutura muito bonita, muito legal, que a Secretaria de Saúde do Estado alugou esse hotel com toda a hotelaria e deu ao ISGH assim, uma demanda assistencial para cuidar lá desses pacientes na deshospitalização. Então, agora são 1 ano e meio que a gente funciona lá. Temos hoje 110 leitos lá para receber pacientes dos hospitais, basicamente dos hospitais ou de outros, por exemplo, da UPA, a gente pode receber da UPA, ou então do Serviço de Assistência Domiciliar, pacientes que já estão dentro de um serviço de saúde e que tem perfil para continuar esse tratamento na casa de cuidados. Então, lá na casa de cuidados, a gente trabalha com essa equipe multidisciplinar. A gente tem 2 focos principais, que é o foco de reabilitação e de cuidados paliativos. O que a gente oferece na casa? A gente oferece cuidados multidisciplinar de saúde, que a gente tem médico, né? O doutor Matheus é um médico lá, tem assistência médica, o paciente é avaliado pelo médico, ele recebe todo o cuidado da enfermagem, né? O pilar maior realmente do nosso cuidado é a enfermagem. A gente tem enfermagem 24 horas, enfermeiros, técnicos de enfermagem. A gente tem toda a equipe multi, com fisioterapia, com terapia ocupacional, fonoterapia, nutricionista, psicólogo, assistente social. Todos esses profissionais que envolvem realmente esse cuidado que a gente falou de cuidados paliativos e de cuidados gerais de saúde. Então, a gente trabalha com perspectiva de reabilitação, recebe pacientes depois de doenças agudas graves, né? No início era muito pós-Covid, né? Que eram pacientes que passaram meses no hospital, nas UTIs, e que já chegaram na casa de cuidados realmente totalmente acamados, com lesões, dependentes de oxigenoterapia, de suporte ventilatório, de muitas coisas, e que receberam assistência multidisciplinar e saíram da casa andando. Então, isso é um exemplo, né, que a gente trabalha lá, que essa reabilitação que é muito necessário, porque reabilitação pode ser feita às vezes em casa, mas nem sempre. Muitas vezes o paciente é tão dependente, ele se encontra tão debilitado que ele não vai conseguir melhorar em casa. Esse tipo de paciente, a gente recebe, por exemplo, paciente pós-trauma, a gente está recebendo muitos pacientes do IJF, são pacientes jovens, né, depois de trauma por acidente, por ferimento por arma, por violência. E esses pacientes jovens, eles chegam muito debilitados, muitas vezes desacordados, totalmente acamados, têm feridas, têm atrofia da musculatura geral, e a gente consegue melhorar. Nem sempre eles vão sair andando. Isso, essa 100%, parte, né? que a gente falou aqui de cuidados paliativos. Muitos desses nossos pacientes que chegam na casa de cuidados, eles são muito sequelados, eles são muito dependentes, eles são muito prejudicados, incapacitados, às vezes pela doença em si, às vezes pela idade, pela doença crônica que está avançando. O paciente passou depois de um AVC dentro de uma UTI, muitas vezes em suporte ventilatório, então ele chega bem fragilizado. E muitas vezes a gente sabe que ele já chega em cuidados paliativos, né? Já foi encaminhado do hospital já com essa proposta, e a gente recebe e vai dar os cuidados para
sempre com plano individual, como eu falei antes, a gente tem a equipe, a gente faz a reunião, a gente vê qual é a meta para esse nosso paciente. Ele vai fazer reabilitação, a gente vai conseguir chegar até onde, a gente vai conseguir tirar a sonda dele para ele se alimentar, a gente vai conseguir melhorar o ferimento, a gente vai conseguir mobilizar. Então, cada caso é um caso e cada caso é visto individualmente, com plano individual. Então, muitas vezes são cuidados paliativos que a gente faz lá. A gente fica junto com a família, a gente sempre quer um familiar junto. Então, a gente acolhe o familiar junto na casa de cuidados para ele se tornar cuidador. Quando ele chega na casa de cuidados, ele não é só acompanhante familiar, a gente chama de cuidador. Ele está junto, ele faz parte da equipe, a gente faz o treinamento, ele fica junto com a família para aprender os cuidados, sempre com o objetivo depois de ir para a casa dele, do paciente, levar o paciente para lá, ou acolher ele numa outra instituição de apoio, né? Sim. Porque a nossa casa de cuidados, a ideia da gente é uma transição do hospital para domicílio ou para a instituição. A gente não pode ficar para sempre, porque esse paciente nem queremos. A gente quer dar assistência, quer melhorar, quer estabilizar para depois continuar os cuidados em outro lugar. Mas nem sempre isso é possível. Muitas vezes os pacientes realmente ficam até o fim da vida com a gente. A gente recebe muitos pacientes já em estado avançado de doença grave, doença crônica. E a gente tem bastante óbito também na casa de cuidados. Mas é um óbito esperado e trabalhado. Então, a gente está junto com a família, a equipe está junto, a gente sempre foca nesses cuidados paliativos para controle de sintomas, né? Para controle de sofrimento. A gente quer dar uma qualidade, muitas vezes é assim, através de chamar um familiar que nunca mais estava junto aos pacientes, a gente tenta descobrir junto com a psicologia, com a assistência social, o que está faltando para o paciente se sentir bem acolhido. Às vezes são familiares de longe que podem visitar, às vezes até a possibilidade de trazer um pet, uma pessoa, um animal querido, alguma coisa, ou então para junto ao paciente, né, para dar esse carinho. E às vezes são desejos, né, que não foram vividos. A gente leva os pacientes para a praia, a gente já teve, né, passeio para a praia, né, que junto com a equipe multidisciplinar. Então é isso que esse tratamento que engloba tanto a medicina, as terapias, mas como também a coisa mais holística com terapias mais integrativas. Bacana. Matheus, eu queria saber de você também, dos dois, na verdade, também, qual é a importância, né? A gente está falando de um serviço que é inédito, né? Praticamente, assim, que é muito, muito exclusivo, né? Digamos assim, no Brasil e tudo, né? E qual a importância, né? A doutora Úrsula já falou um pouco, né? Mas qual a importância de a gente ter uma casa como essa aqui no Ceará? Quando a gente pensa assim, em termos de sistema de saúde, primeiro é importante a gente cuidar das pessoas onde elas precisam ser cuidadas, né? Muitas vezes os pacientes já passaram por aquele momento que a doutora Úrsula citou, mais agudo, e ali você consegue cuidar dela num cenário com menos nível assim, de tecnologia dura, que precisa de um investimento, digamos, financeiro, um aporte, um custo de saúde maior, você consegue cuidar dessas pessoas no outro cenário. Porém, muitas vezes é difícil, né, aquele paciente sair daquele ambiente hospitalar com todas as intervenções, a equipe, o cuidado que ela tinha dentro do hospital, para fazer nessa nova perspectiva, uma nova forma de cuidar em casa. Então, a Casa de Cuidados, eu acredito que tem essa missão de auxiliar nesse processo, né, de deshospitalizar os pacientes, né? E quando você pergunta, foi sobre a importância, né? A gente consegue oferecer um cuidado adequado com uma equipe multiprofissional, enquanto este paciente e sua família se preparam para esse novo cenário no ambiente, por exemplo, do domicílio. Né? Então, quando você pergunta assim, onde é que, por exemplo, o médico, por exemplo, paliativista trabalha? Né? Lá a gente não tem somente médicos paliativistas, temos clínicos, geriatras. E aí eu posso falar, por exemplo, a gente poderia trabalhar na UTI, no hospital, sim, claro, mas pode estar na comunidade, na casa das pessoas, também, por exemplo, na Casa de Cuidados do Ceará. A doutora Úrsula tem uma experiência grande no serviço de atenção domiciliar, eu tive uma experiência também em atenção domiciliar, gosto muito, e queria perguntar a ela assim,
Se você claro, me permitir, Bruno. Pois não. Essa ideia da casa de cuidados, né, que é um serviço novo assim, no Brasil, digamos. De onde surgiu assim, essa... Eu imagino que a senhora trabalhou muito tempo na atenção domiciliar, enfim, observar essas dificuldades, né, do cuidado em casa. Como é que surgiu assim essa... Tem inspiração fora do Brasil? Sim, com certeza. Né? Então, eu falar um pouquinho de mim, né, da minha história. Então, eu sou da Alemanha, eu me formei em medicina lá e já trabalhei na área de geriatria e nos cuidados paliativos na Alemanha e na Suíça antes de me mudar para o Brasil, que vai fazer 30 anos agora. Então, eu sei que na Alemanha e na Europa que eu vivi, né, que desde sempre tem essas instituições de cuidado. Nos Estados Unidos, muito fortes os nursing homes, né? Então, e na Alemanha também tem essas casas de cuidados, onde você leva o paciente que realmente não precisa mais do hospital, mas precisa de um cuidado, e sempre muito forte também a reabilitação. Isso é realidade, por exemplo, na Alemanha, desde que eu me entendo, assim, faz mais de 50 anos que lá realmente sempre se trabalha nessa perspectiva, que o hospital é uma coisa para agudo, mas que precisa de muita assistência depois desse hospital lá. Então, reabilitação é uma coisa muito forte, que sempre recebeu muito investimento também. E desde que eu cheguei aqui, eu vi essa lacuna aqui, né? Desde que eu cheguei aqui trabalhando, sempre buscando trabalhar com idoso, vi que está faltando uma coisa muito importante aqui no sistema. A gente tem a assistência domiciliar, que ela até também nos últimos 20, 30 anos cresceu bastante aqui para deshospitalizar, levar o paciente do hospital para casa, cuidar do paciente em casa, até com tecnologia e tudo, né? A gente tem isso no privado e no público. A gente tem paciente em ventilação em casa, né? Que usam oxigênio, usam ventilação mecânica mesmo. Mas a gente tem essa falta dessa instituição um pouquinho mais profissional de cuidados, como a gente está tentando fazer agora na Casa de Cuidados, que você tem os protocolos, tem as equipes, tem a educação para poder levar com mais segurança esse paciente para casa. E também para não sobrecarregar tanto a família, né? Porque nem sempre o paciente vai ter uma casa, vai ter uma família que tem uma pessoa disponível 24 horas por dia para poder cuidar, né? Então, isso é um problema, né? Que não existe essa estrutura familiar tão robusta, né? Mas para poder realmente uma pessoa parar de trabalhar, ganhar o dinheiro dela para cuidar da pessoa em casa. Então, a gente precisa dar esse suporte. Então, realmente, essa ideia é muito antiga. Eu fiz o primeiro projeto já com coisa parecida. Eu me lembro, faz quase 20 anos, quando comecei a trabalhar no ISGH, a gente conseguiu trabalhar muito essa parte do idoso. A gente construiu a assistência domiciliar bem aqui em Fortaleza. A gente tem uma estrutura boa, tanto no público como no privado. E a gente está começando agora a ver essa lacuna, né? Ver uma instituição que vai abrigar essas pessoas quando eles ainda não podem ir para casa, mas quando eles não precisam mais do hospital, e trabalhar fortemente essa ideia da reabilitação, porque a gente tem muito potencial de melhorar os nossos pacientes fora do hospital, porque o hospital muitas vezes ele limita demais, né? A estrutura limita assim o desenvolvimento da pessoa na reabilitação. Então a gente quer estimular isso. Eu acho que uma coisa que falta muito no Brasil é a parte de reabilitação mesmo, estimular. Eu queria fazer uma pergunta agora para os dois. Queria que a gente fosse um pouquinho breve nas respostas, porque eu quero o posicionamento dos dois. É justamente serviços como a Casa de Cuidados do Ceará, né? Com o tempo elas serão mais importantes, porque a gente tem aí também a questão do envelhecimento da população, né? Tem o envelhecimento da população, com isso vem algumas doenças crônicas, alguns problemas de demência e tudo. Como é que vocês veem, né? Com o tempo vão precisar de mais espaços como esse? O sistema já vem se preparando para aderir essa população que vai envelhecendo, doutora? A senhora acredita que sim? Sim, a gente vai, no primeiro lugar, precisar mais ILPIs. O que são ILPIs? Instituição de Longa Permanência para Idosos. Primeiro isso, porque a gente não temos público aqui, nem no Ceará e no Fortaleza, muito pouco, muito escasso, e isso que vai ser muito necessário para o envelhecimento da população, né? É assistência à pessoa idosa que é dependente de cuidados, mesmo sendo saudável. E a parte de casa de cuidados, de reabilitação, cuidados paliativos mais institucionais, como lá, também vai precisar muito mais.
Com certeza. A gente vê hoje, né, que a gente tem sempre uma lista de espera, né, os hospitais encaminhando sempre mais pacientes, conhecendo a proposta. A gente vê a demanda, mas eu acho hoje, no primeiro lugar aqui, como geriatra, eu estou vendo, é a necessidade de ter realmente abrigo para idoso, com qualidade, claro. Né? Não é essa a ideia que um abrigo é para onde a pessoa vai quando não tem ninguém quer ela, não é isso. É uma instituição de longa permanência com assistência qualificada que seria melhor morar lá do que dentro da casa da pessoa. Você também vê dessa forma, doutor Matheus? Sim, eu acredito que sim. Eu fico feliz já pela presença da Casa de Cuidados, fiquei muito feliz quando fui convidado a trabalhar lá. A Casa de Cuidados, né, como a doutora Úrsula trouxe, hoje é um equipamento, né, de saúde do SUS, então fico muito feliz por isso. Né, e hoje a gente já observa a importância da casa nesse diálogo, nessa referência e contra-referência com os demais equipamentos da rede de cuidados do SUS. Então, as UPAs, como a doutora trouxe, os hospitais. Então, eu fico já muito satisfeito nesse momento com o trabalho que vem sendo desenvolvido. É um trabalho duro, que exige da gente, né, muito esforço e trabalho. Né? Os sofrimentos, eles existem desse processo, é natural, mas a gente está lá para amenizá-los, pelo menos. Né? A gente retirar o sofrimento, muitas vezes, vai ser muito difícil, né? Mas tentar amenizá-los, pelo menos. Então, nessa perspectiva, né, confio nessa percepção da doutora e acredito que seja esse o caminho. E quem sabe a gente reproduzir essa experiência exitosa que estamos tendo em outros cenários, né, em outras cidades, mas também avaliar a necessidade no nosso estado, né, nesse momento. Beleza, então, pois muito obrigado. Quero agradecer muito aqui a presença de vocês aqui no nosso programa de hoje. O Cena Pública vai ficando por aqui. Quero agradecer mais uma vez a presença da doutora Úrsula Ville Campos, ela é médica geriátrica e diretora da Casa de Cuidados do Ceará, e o doutor Matheus Dias, que é médico paliativista e também assistente da unidade. Quem quiser rever o programa pode acessar o canal da TVC no YouTube e também conferir o horário alternativo, que é no domingo, aqui no Canal 5, às 4 da tarde. Obrigado pela companhia e até a próxima semana.